Graça e paz, nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Muito feliz de estar aqui com vocês, novamente. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, mais uma vez, falando do amor de Cristo, nosso Deus. E eu queria chamar aqui uma pessoa para me ajudar, com a leitura bíblica. Eu vou chamar aqui meu irmão Lindomar. Irmão Lindomar, faça favor. A gente vai fazer uma leitura de um texto um pouco grande, que a gente tem muita abundância nesse texto. Provavelmente, se a gente fosse debater ele aqui, a gente ia passar em torno de 2, 3 horas aqui debatendo, mas eu separei aqui alguns tópicos. Alô? A gente está aprendendo mais um pouco, porque, assim, meus irmãos, inevitavelmente, o Evangelho em si anda perdendo um pouco de credibilidade, não é isso? Por conta que muitas pessoas acham defeito em nosso comportamento para falar mal do nosso Deus. Porque parece-me que a gente passa pelo estágio, que através desse estágio, o primeiro estágio que eu acho, seja o estágio do ímpio, que é aquela pessoa que chega na igreja sem Jesus. E de fato que tem um segundo estágio, que é aquela pessoa que, aceitando Jesus, passa para o estágio de ser crente. Aquela pessoa que crê em Jesus. Amém? Mas então, meus irmãos, não para por aí, porque a gente tem que ir para o próximo estágio, que é o estágio de ser cristão. Porque o cristão, ele é aquela pessoa que é imitador de Jesus, aquele que copia Jesus. Mas de fato o que a gente está vendo nos últimos tempos, que muita gente se paralisaram ali no estágio 2, que é o estágio de ser crente. Então eu trouxe aqui um texto muito abundante na palavra do Senhor, que se encontra em 1 Reis 22, a partir do versículo 1. A gente vai estar aqui com o irmão Lindomar nos auxiliando na leitura. Então a gente vai ler aqui 1 Reis 22, do 1 até o 28. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Me acompanhem também, tá bom? 1 Reis 22, 1, que diz assim: E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu que Jeosafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa? E nós estamos quietos sem a tomar da mão do rei da Síria? Então perguntou a Jeosafá: Irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E disse Jeosafá ao rei de Israel: Serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Jeosafá ao rei de Israel: Peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: Irei à peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Jeosafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor, ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Jeosafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o mal. Ele é Micaías, filho de Inlá. E disse Jeosafá:
não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um ao seu trono, vestidos de trajes reais, na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizaram na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaná, fez parte de si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios, até de todos os consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-me, dizendo: vens aqui que as palavras dos profetas a uma voz profetizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Porém Micaías disse: viva o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. E, vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: sobe e serás bem-sucedido, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei, que não me fales senão a verdade, em nome do Senhor? Então disse ele: vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Jeosafá: não te disse eu que nunca proferirás de mim o que é bom, senão só o que é mau? Então ele disse: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu induzirei. E o Senhor lhe disse: com que? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou o mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaá, chegou e feriu a Micaías no queixo, e disse: por onde saiu de mim o espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrareis de câmara em câmara, para ti escondereis. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Jós, filho de rei. E direis: assim diz o rei: colocai este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouve, povos todos. Amém? Oremos nesse momento.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, por mais uma vez estar aqui na Tua casa, casa de louvor e adoração ao Seu santo nome. Muito obrigado por mais essa EBD, pela vida de todos os meus irmãos aqui presentes e pelos aqueles que ainda vão chegar, Senhor, que o Senhor possa cobrir de bênção, meu Pai. Nesse momento, Pai, entrego essa mensagem que vai ser trazida aqui pelo irmão Clemilton, que o Senhor possa, meu Deus, nesse momento usar o meu irmão, que ele possa trazer a palavra que venha confrontar os nossos corações. Não o que nós queremos ouvir, Pai, mas que essa palavra seja o que nós precisamos ouvir nessa manhã. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Lindomar. Meus irmãos, hoje eu trouxe aqui um tema, e esse tema que eu concluí se chama Transformados pelo Poder da Verdade, né? A gente vê aqui nesse texto que existe um rei temente ao Senhor e existe outro rei ímpio que de fato não temia o Senhor. E a gente vê um profeta, e através desse profeta a gente vê que ele é muito odiado pelo rei, só pelo fato de ele falar a verdade, ou de fato falar aquilo que o rei não queria escutar, não é isso? Então a gente vê aqui, através de Josafá, que era o rei de Judá naquele tempo, um homem temente ao Senhor. Através ali do livro de Crônicas, a gente vê a história em si dele, que era um homem que parava aquele povo ali naquele tempo, e proclamava ali um jejum para todos fazer, oração, clamava ao Senhor, porque muitas vezes Josafá tinha guerras ali em si, que ele via aos olhos dele que não conseguia ter êxito ali. Mas pelo temor dele, pela obediência e pela aliança que ele tinha com o Senhor, ele tinha muito êxito e se tornou, de fato, um dos melhores reis que Judá teve ali naquele tempo. Do outro lado, a gente tem Acabe, um rei ímpio, desobediente, que ao meu ponto de vista não era para ser, porque ele estava rodeado de profeta do Senhor, mas ele queria, de fato, o coração dele queria que os profetas que ficassem perto dele eram os profetas que não tinham nada a ver com Israel, que eram os profetas da sua esposa Jezabel, que adoravam Aserá, adoravam outros deuses que não tinham nada a ver. Então, aqui eu destaco no versículo 5 a 8, bota aí, Samuel, para a gente ler novamente, o 5 a 8, diz assim, porém, vindo a ele, 1 Reis 22, 5. Disse mais Josafá ao rei de Israel, peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. 6. Então o rei de Israel reuniu os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes, irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir. E eles disseram, sobe, porque o Senhor entregará na mão do rei. 7. Disse, porém, Josafá, não há aqui ainda algum profeta do Senhor a qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá, ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá, não fale assim. Então a gente vê, meus irmãos, de fato, que hoje, através de um rei desse, que a gente tem que colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Que não podemos, de fato, o mundo que vivemos hoje em dia, andarmos com as nossas próprias pernas. De fato que vamos quebrar em si a cara, como eu aplico na minha própria vida. Porque muitas vezes, quando eu quis andar com as minhas próprias pernas, eu caí, eu tombei.
E através disso causa um desgaste dentro da gente. E a gente vê através do rei Josafá, que ele, através dos 400 profetas que estavam ali, ele queria só um profeta do Senhor. Só para ele saber dentro dele, de fato, se ele poderia ir à guerra. Muitos de nós, hoje, por muitas conversas que eu estou tendo com muitas pessoas ao decorrer desses dias, sequer estão orando ao Senhor para saber de fato se é isso que é para acontecer. Muitas pessoas não estão orando ao Senhor ou pedindo discernimento para saber de fato se o que está acontecendo procede do Senhor. Porque assim, meus irmãos, a partir do momento que a gente ora, que a gente diz assim: Senhor, que seja feita a Tua vontade, e quando acontece de fato aquilo em nossas vidas, a gente não quer aceitar. Então vamos prestar atenção à maneira que a gente ora. Porque se a gente entregar na mão do Senhor, é lógico que a gente quer andar com os pés dele, e não com os nossos. Então a gente vê um rei temente ao Senhor, mesmo estando ali com um rei ímpio, ele pergunta: eu quero só um. Não tem nenhum profeta aí, só um, eu quero só um. De fato, o texto nos mostra que só tinha Micaías ali. Mas se a gente for pegar o livro de Reis todos, tanto do primeiro livro de Reis como do segundo, a gente vê um grande profeta ali, orientando, falando para Acabe o que fazer, que é o profeta Elias. E dentre muitos, o próprio Inlá, pai de Micaías, depois surge Eliseu, e dentre outros. Mas mesmo assim, o rei não queria o conselho de nenhum profeta do Senhor. A gente vê aqui, meus irmãos, a gente pode aplicar essa comparação com o nosso Jesus Cristo, pela obediência e pela aliança que o rei Josafá tinha com o Senhor. Samuel, bota aí João 6,38. Temos que ser obedientes a Deus, temos que clamar ao Senhor. João 6,38 diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O Senhor Jesus Cristo, Ele teve uma vida, enquanto Ele estava aqui, nos dando exemplo de como viver, e de fato que Ele foi um homem muito obediente, que Ele foi um exemplo, Ele foi um espelho para nós que somos cristãos, de como devemos agir sobre obediência, sobre temor ao Senhor. De fato que hoje, muita gente, ao decorrer desses dias, estão falando com a sua própria boca e com o seu próprio coração, sem se importar com a presença de Deus ali, sem ter a obediência devida que devemos ter ao Senhor. Obediência, meus irmãos. Algum tempo atrás, eu recebi um chamado do Senhor. Então, a partir do momento que eu falei com o meu pastor, ele na mesma hora me orientou. Disse: Clemilton, ó, a gente vai passar esse mês aqui, depois você volta para a gente conversar. Resumindo, eu fui para o seminário. Semana passada, nós, seminaristas, estávamos apresentando um trabalho ali, e teve um seminarista que, num trabalho a ser apresentado de liderança cristã, que o tema dele em si era obediência, ele falou um relato ali que eu creio que todos os seminaristas ali presentes naquela aula, de fato, teve orgulho de si mesmo. Porque aceitar um chamado é obediência.
No primeiro instante, vem aquele frio na barriga. Rapaz, eu vou ter que abandonar tudo. E se meu chamado for fora daqui? Eu sempre me criei aqui em Timon. E se me mandaram para outro estado? Se me mandaram para fora do país? Meu Deus, será que é isso mesmo? Mas de fato, meus irmãos, que ao decorrer dos dias, quando vai passando, a gente sabe que é aquilo dali mesmo que a gente quer para a nossa vida. De fato, essa é a obediência que a gente tem que ter para com o Senhor. E o que aquele seminarista falou ali, muitos falaram, de fato, que a gente nunca parou para pensar isso. Mas ele relatou uma coisa: obediência é o que nós, seminaristas, fizemos. Obedecemos à voz do Senhor quando o Senhor trouxe o chamado para nós. Porque é muito difícil e ninguém sabe o que nós passamos no dia a dia. Porque muitos aqui são casados, muitos têm emprego, trabalham o dia todo, outros trabalham até 19 horas, e sempre estão justificando aqui porque estão chegando nesse horário. E temos o trabalho, as apresentações em si, para apresentar aqui dentro do seminário, tem a nossa casa, tem o nosso trabalho, ninguém sabe, de fato, o que a gente passa. E muita gente chega para nós falando que aquilo dali só é status. Que muita gente não sabe que a gente, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, está terminando um trabalho para apresentar no outro dia, e a gente tem que estar no trabalho de manhã cedo, porque é de lá que nós tiramos o nosso sustento. Isso é obediência. Não é status. E dentre muitos, tem muito, às vezes recebe o seu chamado próprio, né? Mas de fato não aceitam. E muitas vezes a vida da gente começa a desandar por conta disso. Porque eu falo hoje que é um privilégio da minha parte estar ali dentro do seminário, obedecendo ao Senhor, escutando o que Ele tem para me falar. Então, naquele momento, nós se manifestamos e falamos do que a gente sentiu ali com a apresentação daquele seminarista. Obediência, obedecer. Assim como Cristo Jesus foi um espelho aqui para nós, como Ele deixou muitos relatos aqui de obediência, que possamos ser obedientes como Ele foi. Mesmo sendo Deus, Ele veio aqui e se fez como um de nós, para mostrar que é possível nós sermos homem aqui na terra e ainda ir morar no céu. Amém? A gente vai para o segundo tópico, que eu coloquei aqui, ó, cuidado no que você quer ouvir. A gente às vezes pede um conselho para uma pessoa, sendo que a gente não está preparado para escutar aquele conselho. Então tudo que aquela pessoa, aquele irmão vai falar para a gente é em vão, porque a gente já está com a opinião formada. Então eu destaco aqui, no versículo 13 e 14, 22 Samuel, 1 Reis 22, o 13 e o 14. Diz assim: e o mensageiro que foi chamar Micaías falou-lhe, dizendo: vens aqui, que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. 14. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso eu falarei. O rei em si, aquela hora, a própria Bíblia fala que ele estava ali com os 400 profetas dele, e mandou um mensageiro chamar o profeta, e vocês veem no texto em si, que ele fala para Micaías, fala lá para o rei, o que o rei quer escutar.
É isso que o rei quer escutar. Que ele vai a Ramote de Gileade e lá ele vai ter a vitória. Porque de fato, meus irmãos, Ramote de Gileade, ele ficava fora dos muros de Israel. Ali Moisés fez aquela cidade ali como um refúgio. Moisés ele fez de refúgio ali para pessoas que matavam pessoas, como se fosse aquelas pessoas que tinham aquele homicídio ali sem culpa. Tipo, se a pessoa vem roubar a gente e de fato a gente mata aquela pessoa, por legítima defesa, Moisés fez Ramote de Gileade fora de Israel, para essas pessoas se refugiarem lá. Por conta dos parentes das outras pessoas, para elas não morrerem. Mas era uma cidade de refúgio. O que Acabe queria? Se apoderou da cidade. Em texto mais atrás, fala que quando Israel prevaleceu, teve êxito ali contra o exército sírio, que de fato era para Acabe aniquilar com aquele exército, ele não fez. Mais uma coisa que ele passou por cima do Senhor. O que foi que aconteceu? O rei em si, do tempo, Ben-Hadad, ficou lá com o seu pequeno exército que sobrou. Aí depois de 3 anos ele vai querer tomar a cidade novamente. E por que ele não fez a vontade do Senhor antes? Então manda o mensageiro procurar, mas o mensageiro sabia o que tinha no coração de Acabe. Mas o profeta verdadeiro, o profeta que era odiado pelo rei por falar a verdade, disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso eu falarei. E quando Micaías se apresenta à frente do rei, o texto não fala, mas a gente, interpretando ali, a gente vê que Micaías chega de uma maneira ali sarcástica, né? Uma maneira ali irônica. Vai, o Senhor é contigo, tu vai ganhar. Pode ir, a batalha em Ramote de Gileade que o Senhor te dará. Por mais que o rei quisesse ouvir aquilo, ele sabia que era mentira, que Micaías não estava falando a verdade. Porque o que Micaías representava ali era totalmente diferente dos 400. Micaías, ele tinha a verdade na face dele. Ele tinha Deus ali com ele. E de fato que o rei não acreditou. Meus irmãos, que possamos ser prudentes pelo fato de eu ter falado aqui no começo, que inevitavelmente hoje muitas pessoas apontam o dedo para a gente. Porque dentre muitos dos irmãos, em muitas denominações, se paralisaram no estágio de ser crente, e não fala hoje em dia o que é devido, o coerente à verdade. Muita gente quer criticar, apontar o dedo. Eu me lembro que recentemente eu tive que sair de uma empresa, eu tive que pedir demissão. E eu me lembro que o gerente daquela empresa, ele falou assim: rapaz, tu é doido? Meu irmão, tu tá com uma mulher grávida, tu vai pedir demissão porque tu vai estudar para ser pastor de uma igreja? Cara, acorda. Tu tá ficando doido, e se te jogarem numa cidadezinha do interior, sem hospital, sem nada, como é que tu vai cuidar do teu filho? De fato que ele falou uma verdade ali, mas uma verdade para ele, não para mim. A minha única resposta para ele foi essa: meu irmão, se o Senhor me abençoa e me dá o meu alimento todo dia e o suprimento necessário para eu ter com a minha família, trabalhando aqui para vocês,
imagine eu trabalhando para ele. Imagine eu trabalhando para ele. Muita gente nos questiona e dentre muitos cristãos ficam calados. Porque pensam que não falando, aquela pessoa ali de fato ela, não, beleza, eu estou certo. Não posso falar não, porque senão aquela pessoa vai ser ruim para eu trazer ela para Cristo. Às vezes a pessoa precisa de um choque de realidade. Micaías deu um choque de realidade a Acabe. Mas Acabe não quis. Estava com os melhores profetas daquela época. E não quis. O Senhor deu vitórias que aos nossos olhos, até os próprios olhos do rei, ele sabia dentro dele que não conseguiria ganhar aquela batalha. Mas o Senhor disse, vá lá, dê o recado para ele. O Senhor te entregará o exército sírio em tuas mãos. Às vezes a gente está com os olhos tão fechados, que a mensagem de fato é para nós e a gente, rebate para o outro. Às vezes a gente está se acha com autoestima tão avançado, que a verdade vem à tona para nós e a gente, rebate. Meus irmãos, não é pelo fato de uma pessoa, de o pastor João Pedro chegar para mim e falar, Clemildo, vai ali dar um recado para aquela pessoa, e eu vou chegar lá com arrodeio, não. De fato, a mensagem em si tem que ser passada. Então o rei não tinha, de maneira alguma, do começo até o fim da sua trajetória, abrido os olhos para a verdade. E padeceu. Assim como dentre muitos nós, passa por muitas coisas de ruins, sai de uma rua, entra na outra e tudo dando errado, porque de fato a gente não quer escutar aquilo que Deus tem para nós. Eu estava até tirando uma brincadeira, eu tirei uma brincadeira essa semana passada lá no seminário, que o professor estava falando sobre tribulação. Eu falei assim, pastor, rapaz, de fato mesmo a gente passa por muita tribulação, o crente. Não, pastor, passa porque passa. Ele, Clemildo, pois cita aí, por que tu está falando isso? Ah, mas pastor, porque a gente vê ali aquele versículo, quando Jesus está andando pelas águas ali, que os discípulos vê ele, ali no começo em si, quando a gente vê o texto, a gente já começa um alvoroço danado, é um fantasma. Creio que ali começou uma gritaria, aquele povo clamando ali, e era Jesus. As ondas batendo no barco, aquele clamor todo. Quando termina aquilo dali, o texto já fala que eles já descem numa cidade chamada Gadara, e de lá já vem um endemoniado. É ou não é, pastor? A gente não só anda cheio de tribulação. Os discípulos em si já estavam passando por uma tribulação. Quando chega na margem, outra tribulação. É bem interessante. Mas de fato a gente tem que ter Cristo em nossas vidas. A gente vai para o terceiro e último tópico. Eu não trouxe aqui meu celular para o horário, mas eu creio que deva estar dentro dos padrões. Né, Alex? A gente vai concluir falando do terceiro tópico, que diz assim, não tampem os ouvidos para a verdade. Eu destaquei aqui o versículo 15 ao 23, só mais um pouquinho para... Isso. Diz assim, e vindo ele ao rei, o rei lhe disse, Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a peleja, a batalha, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse, sobe e serás bem sucedido, porque o Senhor entregará na mão do rei. E o rei lhe disse,
Até quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em o nome do Senhor? Então disse ele: via todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas sem pastor, que não tem pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Jeosafá: não te disse eu que nunca profetizará de mim o que é bom, senão só o que é mal? Então ele disse: ouve, pois, a palavra do Senhor. Via o Senhor assentado sobre seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua mão esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira, e outro dizia outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor, e disse: eu induzirei. E o Senhor lhe disse: com o quê? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaná, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por onde saiu de mim o espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Amém? Meus irmãos, essa expressão, eu fui questionado uma vez sobre ela. Por que esse espírito enganador? A gente olhando o contexto, a gente vê que Acabe ele era muito ímpio, que ele não temia o Senhor. Então, a partir do momento que a gente vai e leva um contexto desse para o hebraico, que é a língua daquela época, a gente vê que o Senhor, através desse espírito enganador, quis só dizer que ele decretou a destruição de Acabe. Porque de fato ele era um rei mau. Ele era um rei que no versículo 21, ele e a sua esposa matou um homem por causa de uma vinha. Ele era um homem que cultuava outros deuses, que de fato ele matava crianças. Ele sacrificava aquele povo ali por conta daqueles deuses. Então era um rei de fato que era muito cego, que ele tinha uma cegueira espiritual altíssima. Como eu falei aqui no começo, muitos profetas, como muitos pastores falam, muitos profetão ali com ele, e mesmo assim ele não abriu os olhos. Meus irmãos, Acabe era um homem que queria de fato andar com suas pernas, e andou. E mesmo o profeta falando para ele: eu vi isso, eu vi aquilo, e você vai morrer. No versículo 29, mais adiante, quando ele vai para a guerra, ele morre, porque Elias já tinha decretado a morte dele ali, no texto 21. Meus irmãos, Micaías, ele era de fato um profeta, que só saía a verdade dele. Muitas pessoas falam hoje em dia que nós, essa geração, não faz jus ao nome que é. Uma geração incrédula, que não arca com a verdade. Uma geração que omite
em vez de falar a verdade. Uma geração desobediente, que ao invés de obedecer, desobedece ao Senhor. Então não vamos ser o que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, para que a gente não possa ser filhos da desobediência. Que possamos obedecer ao Senhor, que a gente possa criar uma aliança com o Senhor, que a gente possa de fato proclamar o que Cristo Jesus quer que a gente proclame nos dias de hoje. Muita gente, de fato, estão morrendo sem Cristo Jesus. Pelo fato de a gente não ir se disponibilizar para falar a verdade para essas pessoas. Que a gente sabe o que é a verdade. Nós que estamos aqui hoje, nós conhecemos a verdade. E sabemos que a verdade vem de Cristo. Não precisamos forçar nada, não precisamos induzir a pessoa, não precisamos colocar a pessoa entre a parede. A gente só precisa dizer: Jesus Cristo é contigo. A gente só precisa ter a iniciativa de dar um discipulado para essas pessoas. Porque de fato é o discipulado que vai abrir os olhos. Muita gente está padecendo hoje, por falta de muitos cristãos, não está levando a verdadeira verdade para essas pessoas. Meus irmãos, que possamos ser imitadores de Cristo, sem criticar, sem apontar, sem julgar o próximo. Esse não é o nosso papel. Isso é papel de Satanás. Então que possamos ser exemplos, assim como o rei Josafá foi exemplo num texto desse, que temeu ao Senhor, assim como Micaías proclamou a verdade aqui nesse texto, e por falar a verdade foi odiado. Jesus Cristo quer o mais de nós. Não só pessoas, hoje, que não conhecem a Deus, estão passando por momentos espirituais, como os próprios crentes estão. Por falta de não aplicar a verdade em suas vidas. De fato que a gente tem que saber diferenciar o que é um transtorno, do que é espiritual e do que é um emocional. Mas muita gente está passando por um momento espiritual muito ruim. Que possamos, meus amados irmãos, de fato, estar proclamando essa verdade. Que possamos ser verdadeiros. E que possamos falar somente a verdade. Em o nome do Senhor. Amém? Vamos, algum aviso? Curva sua cabeça, vamos orar. Santíssimo Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, muito obrigado por Senhor ter permitido que chegássemos até aqui. Muito obrigado pelos teus ensinamentos, que tudo que foi dito, falado, louvado aqui seja para a honra e glória do teu santo nome. Agora fique conosco, nos despede das nossas classes, e que possamos aprender mais e mais de Ti ali, meu Pai. Fala aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Amém.